Bom dia a todos. Antes de começar aqui com o nosso painel, eu queria só destacar mais uma vez o reconhecimento merecido do nosso mercado mineiro, por estar sendo hoje palco para esse evento do Sempre Hub. Minas Gerais tem se tornado cada vez mais um mercado de referência. Eu gostei muito quando o Luiz Lara, nas falas introdutórias, reconheceu o nosso soft power. Eu acho que um dos principais diferenciais que a gente tem aqui em Minas Gerais é exatamente isso. O Bruno sabe muito bem, as pedras preciosas de maior valor são aquelas feitas com grande pressão. E o mercado mineiro vive constantemente uma grande pressão, os nossos profissionais vivem sob a pressão de ser criativo, não só buscando conceitos e formas de falar, mas principalmente sermos criativos com verbas, com um país dentro de um estado. E quando a gente chega para o nosso painel em si, a hiperfragmentação das mídias casa muito com o que a gente vive hoje dentro de Minas Gerais. O nosso querido prefeito Álvaro Damião acabou de sancionar uma lei que vai transformar o nosso centro na Times Square brasileira, né? Ou seja, o Carlos já tem mais mercado para explorar aqui em Belo Horizonte. Gosto muito assim. Não é bom? Já chega com uma boa notícia. Então, essa hiperfragmentação ela vem com diversos desafios. Eu acho que um dos grandes desafios que ela traz também é a capacidade, e isso vem até do painel anterior, de que esses veículos hoje se transformam em grandes fornecedores de dados. Publicidade hoje não é mais criar dentro de pesquisas secundárias, estruturadas somente por institutos. Hoje a gente consegue sentar com a Itatiaia, sentar com o O, sentar com a Calas e perguntar, me fala sobre a jornada de consumo, não só de mídia, mas a jornada de vida das pessoas que passam pelas suas telas, que consomem o seu conteúdo no portal, que ouvem a rádio Itatiaia, para que a gente possa construir melhores soluções. E, dito isso, a minha parte, que eu acho que é mais fácil, que eu só pergunto, eu não tenho que trazer soluções nem respostas, eu quero passar a palavra para vocês e perguntar aqui, quando o roteiro é bom, o ator se faz grande também, então eu vou seguir o roteiro. Como vocês enxergam o cenário atual de hiperfragmentação da mídia a partir dos seus próprios negócios, né? A gente tem aqui 3 segmentos diferentes que estão se hiperfragmentando, mas concentrando tudo dentro de grupos, né? Vocês conseguem controlar bem essa hiperfragmentação dentro dos seus negócios. E quais os principais desafios e oportunidades que surgem nesse ambiente de multiplicidade de canais e pontos de contato? Começo eu? Bom, acho que primeiro, bom dia, parabéns aí pelo evento, prazer estar aqui em BH, da onde meu pai veio, né, meu pai mineiro, minhas filhas também. Então, assim, apesar de eu não ser, tenho grande parte da família conectada aqui em Minas. Eu estava ansioso para ter a oportunidade em estar nessa terra que eu gosto tanto. E para falar do tema, assim, eu sou talvez o canal menos hiperfragmentado, né, porque eu atuo só no Out of Home, né, diferente dos meus 2 colegas que atuam em mais de uma área aí. Mas, mesmo dentro do Out of Home, a gente tem vários canais, né? Então, você tem a mídia aeroportuária, você tem a parte de grandes formatos de rua, você tem toda a parte de imobiliário urbano, que presta um serviço incrível para a população através de seus abrigos de ônibus, relógio de temperatura, bancos de praça, placas de esquina. São infindáveis os modelos de painel mídias em metrô, enfim. No aplicativo. Isso, aplicativo. A gente tem uma operação recém
conquistada, introduzida no nosso ambiente, junto com o meu sócio Herbert, que está ali, que é da Zanzar, que são as telinhas nos carros de aplicativo, táxi, que tem uma interatividade impressionante, que já é praticamente uma mídia programática, que já se aproxima mais ainda do mundo do Marcel ali. Então, eu acho que eu costumo falar nas minhas palestras, quando eu faço por aí, muito principalmente para o pessoal mais jovem, que está entrando no mercado e que enxerga digital, eu falo assim, não só do digital o mercado é feito. E não é porque não é o digital, é porque não é nenhum dos meios, né? Então eu falo, se só digital fosse suficiente, o Google não faria o out of home. O Google tem digital para sempre. O UOL faria só UOL, né? Ou só digital, né? Então, o importante, e as agências incríveis que a gente tem aqui sabem muito bem disso, que o importante é o cross-media, né? O cross-selling, porque as vendas hoje estão super... toda emaranhada, é uma teia, né? Então, a gente tem uma série de produtos que acompanha a jornada. O cara sai de casa, ele é impactado na tela do elevador do seu prédio. Aí ele sai na rua, ele tem um outdoor. Aí ele pega um metrô, tem mídia no metrô. Aí ele chega no trabalho, tem na tela do elevador de novo. Ele vai no mercado, tem no mercado. Ele vai no shopping, tem no shopping. Ele vai no aeroporto, ele vai no trem. Aonde ele vai, ele está sendo impactado. Na rua, no ponto de ônibus, onde ele passa no dia dele, na jornada do consumidor, ele é impactado, né? Assim como ele é impactado dentro de casa por outros meios, na tela do celular. Então, essa hiperfragmentação, ela se completa e ela é convergente, né? Então, eu já ouvi muita gente me perguntar, mas qual é o melhor dos meios? Sinceramente, acho que hoje o melhor dos meios é um mix, né? Então, querer escolher um meio é perder consumidor. O Lara abriu falando sobre como o mercado está acirrado e como estar presente é importante. E você tem que estar presente em todos os meios. Boa. Bom dia, BH. Primeiramente, quero parabenizar aqui ao SEMP por mais um SEMP Hub, aqui em Belo Horizonte, uma praça tão importante para a economia do país e também para a indústria da publicidade, que no ano passado aí teve um investimento de R$500 bilhão, né? Então, extremamente relevante. E agradecer também, mais uma vez, Regina, Lara, pelo convite especial, né, de poder aqui compartilhar esse palco novamente com os meus amigos. E feliz também de saber que eu sou o segundo que está super feliz com a goleada do meu time, Lara. Então, vai tricolor. E falando do UOL, o UOL é uma empresa que ela tem no seu DNA, né, a inovação, o empreendedorismo e o progresso, né? Então, uma empresa que há 20 anos, do UOL, que todo mundo conhece, né, o .com.br, há 20 anos nasceu um banco de dentro do UOL. Então, isso é empreender dentro da empresa, né? E hoje, o que é o UOL? O Grupo UOL ele é composto por 4 unidades de negócio em segmentos diferentes, né? Nós temos o banco, que é o PagBank. Nós temos o UOL EdTech, que é uma empresa de educação que fornece aí serviços capacitacionais para empresas e também para consumidores finais. Nós temos a Aware, que é um grupo de empresas de tecnologia e consultoria tecnológica. E nós temos o UOL CS, que é de conteúdo e serviços digitais, na qual eu faço parte. E aí, dentro do UOL CS, né, a gente também tem esse intraempreendedorismo e essa inovação, né? Então, eu estou há 9 anos no UOL. O UOL, semana passada, na segunda-feira, dia 28, fez 29 anos. Então, eu estou há 9 anos. Quando eu cheguei no UOL, o UOL fazia 20 anos de aniversário e a nossa agência África, na época, quando eu entrei, me marcou muito uma frase do Nizam, que o Lara falou aqui também, ele falou o seguinte: antigamente as pessoas liam jornal impresso todo dia, agora leem o UOL a toda hora, né? E passou 9 anos, e como que a gente olha esse progresso do UOL? É muito grande, porque a gente teve todo o evento de produzir conteúdo para as redes sociais, não só para o portal, mas para as redes sociais.
Hoje a gente tem um produto que é o canal de WhatsApp, que são as listas de transmissões de conteúdo. Nós temos mais de 160 listas de vários conteúdos, 40 milhões de seguidores, né? Fizemos ontem um exercício no jantar, colocamos ali o canal do Corinthians, que foi do exemplo. A gente tem 4 milhões de seguidores no Corinthians e o canal oficial do Corinthians é metade, né? Só que não para por aí. A gente também tem uma parceria grande com a Pluto TV, Connect TV, para levar o nosso conteúdo para a Connect TV. Compramos, no ano passado, 29% da ANEEL, que também tem ativos de out of home, né, em parques, aeroportos, rodoviárias e escritórios, né, então um ativo bem grande. E, ainda no ano passado, nós lançamos o canal UOL na Pay TV. Então, hoje, você já consegue consumir o UOL 24/7, na Sky, na Vivo, na Claro, na Samsung TV, e quis comentar isso porque casa muito com o mote do nosso painel aqui, que é a fragmentação da mídia. Então, se antes nós líamos jornal impresso todo dia e passamos a ler o UOL toda hora, a gente precisa estar a todo instante disponível para o consumidor, seja em qualquer tipo de device. Bom dia, prazer estar aqui, parabéns, Regina, Lara, Vanessa e todo o time do SEMP que se dispôs e colocou Belo Horizonte nessa rota. É um prazer para Minas Gerais e para BH participar e receber o SEMP e qualquer iniciativa que fomente e que ajude no desenvolvimento do mercado aqui da comunicação. É um desafio nosso, diário, trazer essa relevância e fazer com que o nosso mercado não perca e força e a cada dia esteja à frente do tempo e dos desafios que nós temos. Então, parabenizo e agradeço por a gente estar aqui hoje conversando com tanta gente amiga e de trabalho e do dia a dia. Com relação ao tema, a Itatiaia, falando, né, como no nosso negócio, mas de maneira geral, a questão eu vou começar com a fragmentação primeiro, antes da hiperfragmentação, porque eu acho que foi a construção disso aí ao longo da história. A gente, nossa comunicação, como a gente disse aqui, né, há tanto tempo que a gente tinha rádio, TV, jornal, revista e só, né, para a gente consumir conteúdo. Ao longo do tempo, isso mudou muito e a história do veículo de comunicação é um desafio constante, né? Ouvir que o rádio vai acabar, ouvir que a TV ia perder quando a internet viesse para todas as plataformas de vídeo, enfim, eu acho que é a adaptabilidade, né? Lá em 2009, quando eu cheguei na Itatiaia, meu querido amigo Doné, que está ali, já foi citado algumas vezes, me fez esse convite. Foi com esse olhar de começar essa fragmentação, né? A Itatiaia era muito enraizada no rádio, sempre muito forte, né? Talvez sempre entre as 3 maiores rádios do país. E essa fragmentação ela fez com que a gente começasse a desenvolver o produto para outras áreas, para outras disciplinas e para outras frentes aí do nosso mercado. Visitar o bolo publicitário só do rádio deixa de ser interessante a partir do momento que a gente pode visitar todos eles e pode trabalhar com todos eles, né? O rádio casa bem, a marca Itatiaia é uma marca de pertencimento, é uma marca que o mineiro é apaixonado, e a gente passou agora para um novo desafio, né, um desafio de digitalização, um desafio que uma cultura digital não fazia parte e passou a fazer, e é impressionante como traciona, né, assim, esse case que, de fato, tem virado e a gente tem sido chamado e visto em diversos lugares no Brasil. O desafio da hiperfragmentação ele vem justamente com uma mudança de quem está do lado de lá, né? Quando nós, consumidores de conteúdo, a gente muda o nosso hábito. A forma de consumir o conteúdo mudou, e aí, obviamente, a gente passou a adaptar. E aí muda a forma de produzir o conteúdo, muda a forma de distribuir o conteúdo, e, obviamente, tem que mudar a forma de comprar a publicidade,
que está inserida também nesse conteúdo, e depois ainda tem a aferição aí, que a gente tem que falar sobre isso. Então, a Itatiaia fez isso, né? Eu falei de fragmentação, porque fragmentar canais digitais, rádio, YouTube, plataforma audiovisual, é uma coisa, e ainda existe a hiper fragmentação dentro disso, que é o que a gente ainda faz hoje, né? Falar com segmentos dentro de conteúdo. Então, hoje, as nossas editorias, por exemplo, e os nossos canais segmentados, a gente fala diretamente com aquele público que o anunciante, que a marca quer, que traz um desafio. Então, a gente tem, né, o UOL nem se fala, como já faz isso há muito e muito tempo, e com maestria no portal, mas a gente tem um canal de gastronomia, a gente tem um canal de tecnologia, a gente tem um canal de agronegócio, e é o que facilita na hiperfragmentação a gente trabalhar, porque muitas vezes o nosso anunciante, muitas vezes a marca, ela gera uma expectativa em cima do número de audiência que você fala, né? Mas o negócio dela não é para aquela audiência inteira. Então, quando a gente fala de agronegócio, por exemplo, a Itatiaia foi, ano passado, na maioria do ano, o YouTube de veículo de comunicação mais visto do Brasil. Passamos de 100 milhões de visualizações mês no canal do YouTube. Quando a gente conversa disso diretamente com o anunciante, e aí por isso eu falei que também tem que mudar a forma de comprar, né? A gente conversa diretamente com o anunciante gera essa expectativa. Então eu vou falar com 100 milhões, eu vou participar de 100 milhões de views. Mas o anunciante é do agro. Então, nós vamos trabalhar segmentado, vamos trabalhar essa hiperfragmentação, nessa transformação do produto, né? Então, o que mudou muito e o que a gente transformou foi pegar a Itatiaia, de fato, como raiz e como força de marca, e fazer a transformação do produto. Márcio, então, a gente pode entender que o desafio da hiperfragmentação é se fragmentar ainda mais, né? E como a Rafa falou no painel anterior, sair da zona de conforto, olhar para dentro e buscar onde a gente está confortável para destruir esse papel e fazer de novo e buscar novo. Isso é interessante para ver como o UOL ele se pensa muito mais do que um canal de mídia, e sim como um grupo de negócios. A Calas também vem se desenvolvendo dentro do segmento de out of home, trazendo soluções, inovações digitais, fragmentando cada vez mais onde ela vai estar, em que momento do dia, da jornada do consumidor ele vai estar. E me dá muito orgulho ouvir o Bruno falando de um veículo mineiro tradicionalíssimo, de 73 anos, que está se quebrando por completo, tendo a humildade necessária de se quebrar por completo para estar cada vez mais relevante no consumo de mídia da população mineira, e agora a gente sabe que uma das principais canais nacionais, né, em consumo de mídia. A gente não tem muito mais tempo, apesar de ter um tempinho, então eu vou juntar algumas perguntas e direcionar para vocês, que eu acho, como representante das agências de publicidade, eu quero até ressaltar essa pergunta, que a gente, algumas das agências já se reinventam, já se reenxergam a partir disso, e não vê mais os veículos como os meros veículos para falar com as pessoas, mas também, como a gente disse um pouquinho antes, de ouvir as pessoas. Os dados que são captados e minerados por vocês, hoje, eles são também essenciais para a criação de projetos especiais de comunicação, para propostas de execução de mídia exterior, para um push de publicidade para um público específico. Como que isso está integrado no negócio de vocês hoje, no relacionamento com as agências? E como que isso transforma as narrativas? Porque, como o Carlos disse muito bem, hoje as pessoas não conversam ou não ouvem apenas uma tela ou uma rádio, elas passam o dia sendo impactadas. Então, você tem que criar uma narrativa para o dia inteiro dela. Ela vai ser impactada de manhã, quando ela acorda, quando ela vai ler a leitura matinal dela dos principais dados no UOL, ou quando ela vai ouvir a Itatiaia no YouTube ou no Dial.
como que as agências buscam essa integração com vocês? As agências, aí eu, logicamente, passo isso para os anunciantes, que são quem nós todos tentamos atender. Né? Bom, de novo, considerando que a gente está vivendo essa era da hiperfragmentação e tem todos os tipos de mídia, não existe mais uma receita de bolo, né? Faz tantas horas da Globo com mais tanto da Rádio X e deu, né? Não é igual. Cada cliente tem uma característica, cada cliente tem uma necessidade. E quem conhece o cliente? Não somos nós, veículos. Eu sou um veículo aqui, falei que por mais amplo, né, por mais capilaridade que eu tenha e fragmentação que eu tenha, eu estou só no Out of Home. Ele já é um veículo mais amplo, ali tem uma série de outras alternativas. Então, quem conhece o cliente? Não sou eu, são as agências. Né? Por isso que as agências são um objeto, uma parte indispensável do processo. E aí vamos voltar com o Lara falando aqui no começo sobre a criatividade brasileira. Porque a campanha também não é só, é uma soma. Você tem que conhecer o cliente para indicar. Quando você indicar, você tem que indicar cirurgicamente aquela receita de bolo, porque cada bolo cresce de um jeito. Porque não tem mais uma receita padrão. Exatamente por conta da fragmentação. E você tem que ser criativo, porque você tem que chamar mais atenção que todos os outros. Porque você está fazendo uma campanha, seu concorrente está fazendo também. E, às vezes, um outro veículo, um outro cliente de outro segmento está fazendo também. Mas, às vezes, o cara não está disputando biscoito com biscoito. Agora, às vezes, o cara compra chocolate em vez de biscoito. Ou compra pão em vez do biscoito. Né? Ou compra leite. O dinheiro é um só do consumidor. Aquele consumidor, a nossa renda, principalmente classe média, classe mais baixa, o dinheiro de investimento deles é finito. Então, você tem que chamar mais atenção que o outro. E aí entra a criatividade, entra a qualificação, entra a escolha do ponto, e entra o planejamento, que, para mim, de novo, o cross-mídia é fundamental. E quem faz o cross-mídia? O planejamento define o cross-mídia. E quem vai fazer o planejamento? É a agência. E aí existe uma série de ferramentas para calcular impacto, retorno, ROI, uma série de coisas aqui que o pessoal que conhece se bobear até mais do que eu, e acho que não é esse o tema da conversa, mas o tema aqui é buscar de volta a essência e a importância das agências. Né? Então, é verdade que nos dias de hoje, o tal do CMO, que é uma figura importantíssima, que é o cliente, ganhou muita força, né? Mas as agências não podem perder o espaço, porque quem cria e quem escolhe são elas. Agora, sem dúvida, as agências precisam estar atentas, precisam estar modernas, precisam estar conectadas com as melhores ferramentas para escolherem os melhores ativos e as melhores conexões para serem feitas. Então, isso tudo, acho que é uma grande conexão. Quando eu falei no começo sobre uma teia, é uma teia que está interligada. Quem não seguir isso tudo não vai ter o melhor resultado. Né? Então, assim, eu sou um fã incondicional aí das agências. Na Calas, a gente tem aí 79% do nosso faturamento. Ele é proveniente de grandes agências, de boas agências, quando eu falo grandes agências, é grande em qualidade, não em tamanho. Até porque a Calas é um veículo regional. Né? A Calas tem só 30% do seu faturamento. A gente é um veículo bem peculiar. Só 30% do nosso faturamento é proveniente de Rio e São Paulo. 70% do nosso faturamento é proveniente das nossas regionais. A gente tem 26 escritórios no Brasil, uma ação nacional, que ela tem cobertura nacional, mas as ações são completamente regionais e independentes. E cada escritório nosso atua junto ao mercado local, com as agências locais, buscando esse resultado. Então, assim, ninguém mais do que a gente valorizando essas agências regionais e vendo a importância disso para os resultados e para esse crescimento. E tem um ponto também, né, para a gente que vende, que compra, que é de mídia, que é de marketing. Sempre foi complexo o nosso trabalho. E hoje, com tantas possibilidades, a complexidade só aumenta.
Eu acho que o desafio muito importante para todo tipo de profissional é ter a escuta ativa, né, para entender realmente o que vai fazer sentido para o negócio dele. A gente vive um processo de educação constante no UOL, porque muita gente ainda no mercado percebe o UOL como banner na homepage, que é eficiente, faz sentido, faz. Mas tem muito mais coisa que isso, né? Então, pensa que esse ano aqui a gente passou pela 10ª edição do Carnaval, né, que é um evento de carnaval, e que a nossa propriedade de carnaval ela não está só em São Paulo, está no Rio, está em Pernambuco, está no Brasil inteiro fazendo a cobertura de todo o carnaval, né? E aí, como que você tem a preocupação com a marca de ter um evento gigante em várias praças e com cuidado de fazer uma ativação de marca que vai gerar uma experiência que conecte com aquela audiência que está ali consumindo, o que a marca está propondo, que vai também gerar conteúdo ali no evento, que desse conteúdo vai para o UOL, vai para as redes sociais, vai para um grupo de WhatsApp, que depois vai para uma mídia contextualizada, ou seja, está tudo conectado. Hoje eu acho que não é o ponto, não é só o banner pelo banner, ou o conteúdo, é tudo. Tem que entender esse mix inteiro, e isso é complexo. Mas você só consegue enxergar o real valor das coisas se você realmente tiver a escuta ativa, né? Então, um evento que você realiza no período de carnaval, que depois já gera um brand content, que vai gerar uma mídia e que depois de uma semana eu posso fazer um push notification para aquela audiência que ali esteve presencialmente no carnaval. Cara, é um monte de coisa. Não é só, eu quero aqui o banner e coloquei lá no período de carnaval. Fica vago a conversa. E hoje, né, até estava lendo um artigo que tem um novo termo no mercado, novo, né, já vem se falando, que é o SLOP, né, que é você produzir conteúdo de forma demasiada. Então, hoje, você tem muito conteúdo que não diz nada. A gente está virando um novo, né, um negócio bem comum, sem qualificação. Então, a Rafa falou muito sobre isso, né? Qual que é o seu diferencial? Como que você vai ser relevante? O que você vai entregar para o seu consumidor, para a sociedade, para o mundo, né? Eu acho que a estratégia, a sua relevância, seu destaque, ele está não só no banner, mas o que você está entregando de relevância para o seu consumidor, né? Então, o desafio de você fazer a composição de tudo que está a dispor de um comprador de mídia, né, é justamente conseguir conectar todas as caixinhas e entregar um real valor na percepção de marca. Gerar valor é o nosso grande desafio. Gostei, Marcelo, da sua escuta ativa. Muito importante essa escuta ativa. Eu trouxe um ótimo ponto. E essa escuta ativa é um trabalho muito prazeroso fazer e ao lado e a quatro mãos com a agência. Como o Calas citou aqui, né? Quem conhece o cliente e quem está vivendo o dia a dia e a dor do cliente é a agência. E a gente conhece muito do nosso produto, né? Então, essa construção do produto a partir daí, do que vai ser feito, que é o grande desafio. E aí, hoje, né, o nosso time aqui, comercial, marketing, que está aqui, a área de projetos da Itatiaia, por exemplo, é uma área que cresceu absurdamente, porque é necessidade, como eu falei lá atrás, né, o Doné com a equipe nossa lá tinha hora que ele gritava, porra, tem hora que o 30 segundos que é a solução, para de inventar moda. E é verdade, né? Tem hora que 30 segundos é a solução, tem hora que não. Tem hora que a gente tem que fazer, como fizemos agora, um reality show gastronômico dentro do Mercado Central para fazer um projeto de gastronomia e falar bem com o segmento. Então, o desafio é a gente... veículo, conhecer cada vez mais, não só o nosso produto, mas, obviamente, tudo que tem à disposição, né, para a gente estar sempre à frente do tempo para oferecer e para surfar nessas plataformas que hoje a gente tem da melhor maneira possível. Ter hoje na Itatiaia, por exemplo, a discussão e visitar, como eu disse aqui, trabalhar o audiovisual, trabalhar o YouTube. Hoje a gente já conversa desde as transmissões live, né, quando a gente faz e compra um direito de transmissão de algum evento esportivo, e aí a gente está embalando um produto de uma forma, um carnaval, como a gente falou, né, ontem. E aí esse é um desafio e é um cuidado muito grande que dentro do veículo pouca gente conhece, né, e o nosso vice-presidente de conteúdo, que é o João Vitor, que
está conduzindo esse trabalho de audiência e de força da Itatiaia com equipe, com um time tão grande, tão bem, é esse olhar também de quem está produzindo o conteúdo, né? É adaptabilidade, a gente vê o que, falando da Globo aqui, né, que tradicionalmente como o maior veículo e como ver a Globo saindo do tradicional ao longo do tempo e fazendo e surfando em tantas plataformas e formas diferentes de entregar hoje publicidade e conteúdo, eu acho que é um exemplo claro do quanto tudo mudou e do quanto hoje, por exemplo, como Itatiaia, a gente está aberto e conversa diariamente com as agências, com as marcas, com os desafios. É legal, para não estender, assim, o rádio, a gente fala muito de a audiência nacional, o maior YouTube do Brasil, a gente está entrando no top 10 sites de conteúdo no Brasil hoje em audiência. Isso tudo é muito legal, mas lembrando que isso tudo parte de uma marca chamada Itatiaia, de uma rádio chamada Itatiaia, que fala com regional, né? O linguajar do rádio continua sendo, como foi citado aqui, o buraco na rua, a luz que acaba. Eu brinquei, acho que eu contei ontem, semana passada eu recebi uma mensagem, já tem um mês mais ou menos, eu recebi uma mensagem de uma cliente nossa, uma parceira, dona de uma rede de casa de carnes aqui em Minas, em BH, chama Augusto, que ela estava com uma dificuldade enorme, porque o padrão da CEMIG na frente da loja dela de uma avenida caía à noite e aí ela perdia a carne dela que estava congelada porque os freezers desligavam. E ela falou que depois de 10 protocolos na CEMIG, ela recebeu uma orientação da CEMIG e ela me ligou e falou: olha, eu não tenho como não te acionar. Eu conversando com a CEMIG, eles falaram: deixa eu te dar uma sugestão, liga lá na Itatiaia, porque só quando eles falarem no ar que vai resolver esse problema. Então, essa prestação de serviço, essa confiabilidade do público numa marca como a Itatiaia, ajuda muito nessa potencialização, ajuda muito nessa como uma válvula propulsora mesmo desse conteúdo. Agora, a hora que a gente vai falar com o Brasil, obviamente que quando a gente está falando de assuntos, né, via YouTube, via portal, claro que a gente não usa exatamente a mesma forma de falar com o mineiro. Então, é um grande desafio, os nossos profissionais têm que estar cada dia mais antenados, têm que escutar cada vez mais, né, o tempo inteiro, para que a gente consiga entregar a solução para o mercado e para as agências. Bom, isso aí, obrigado, Bruno. Quero agradecer, infelizmente, nosso tempo terminou um pouquinho mais cedo, mas eu quero agradecer muito o Marcel, o Rodrigo e o Bruno por essa conversa, esse bate-papo. Fico feliz em sentir essa aproximação de vocês junto às agências e junto aos nossos anunciantes. É muito importante a gente ter essa abertura, é muito importante a gente ver o reconhecimento que vocês têm do nosso mercado. O Carlos está vindo aqui se integrar mais com a nossa realidade, com o Out of Home mineiro. Bruno é mineiro de quintal, né? E o Marcel, o único que ainda não falou de referências mineiras. Você deve ter alguma coisa não mineira gosto de aí. pão, não gosto de queijo, mas amo pão de queijo. E tá o daqui é o melhor. É o melhor. Não me julguem, pessoal. Sou sincero. Eu agradeço muito, então, vocês três. Agradeço toda a atenção que vocês deram e boa manhã para todos. Eu queria pedir, só para a gente fechar, vamos fazer uma salva de palmas às agências mineiras.